Oi, gente linda, como estão vocês? Estou bem. Vamos lá? Vamos para a nossa aula de português. Então, o povo da Verdinha, abre aí teu livro. Vamos abrir o nosso livro na página 64, não, perdão, 63. E vamos começar falando um pouquinho sobre caminho da língua. Então, a gente vai aqui responder fazendo ainda referente à interpretação de texto, que teve aquele texto Folia dos Três Bois, não foi? E a gente vai fazer ainda continuando a interpretação do texto, né? Observe os sinais, o primeiro da pontuação no final das duas falas. Das graças, mas eu acho que era uma vaca, não era Zé. Zé, não era vaca nada, mulher, era boi. Então, o sinal de interrogação que está no final é porque ele vem referente depois a uma pergunta, certo? Então, qual das falas é uma pergunta? Né? Sempre a gente relembrar, né? Exclamação, né? Interrogação, ponto final. Então, qual das falas faz uma pergunta? A interrogação, ela sempre vem no final, em frases interrogativas, ou seja, em perguntas, né? Qual das falas enfatiza uma declaração, certo? Então, você vai reescrever, se for a fala 1, a fala 2, e reescrever a fala. Tem a letra A e a letra B do primeiro. Na letra C, quando falamos muitas vezes, manifestamos nessas emoções pelo modo como usamos a voz. O que Zé expressa na sua resposta? Ele expressa uma dúvida, uma firmeza, uma alegria ou uma raiva. Você vai marcar uns X aí. Ele diz assim: não era vaca nada, mulher, era boi. Ele está afirmando que era boi. Então, você vai aí colocar o que você entendeu, a interpretação de texto, tá, gente? Releia este diálogo. Zé, galo, nós já passamos, não é das graças. Das graças. Eu acho que era uma galinha garnizé, Zé. Surge o galo danado, Davi. Galinha garnizé, coisíssima nenhuma, ouviram? Eu sou um majestoso, maravilhoso, fantástico galo de Sericecó. E tenho dito, cocoricó. Então, na letra A do segundo, você vai responder qual é o sinal de pontuação que deve ser usado no final da fala de Zé. Justifique sua resposta, tá certo? Por quê? Eu acho que é interrogação, eu acho que é exclamação, por que isso e isso, tá bom? Na letra B, que sinal de pontuação aparece no final da fala de Zé das Graças? Com que intenção esse sinal provavelmente foi usado? Para enfatizar a observação que das graças faz a Zé ao expressar indignação. Então, você vai colocar aí, né? Eu acho que é o sinal tal, e por causa disso, disso e isso foi usado, certo? Escreve aí o nome do sinal, a gente tá vendo, né? Tem sinal de exclamação nessa história, nesse textinho aí, teve sinal já de interrogação, já teve sinal de ponto final. Então, vai lá, dá uma olhadinha, passa agora para a página 64. Nesse diálogo que o personagem reagiu com braveza, nesse diálogo, que personagem reagiu com braveza? Letra C, aí você vai responder. A letra C do segundo. Letra D, o que o ponto de exclamação usado na frase tenho dito, cocoricó, expressa pelo galo revela. Então, que sinal de pontuação é essa que revela esse sinal aí? Por quê? Aí você vai escrever. Aí você vai marcar um X, se foi uma insegurança e raiva ou se foi indignação e firmeza, tá bom? Tem que saber o que é insegurança e raiva. Você estava inseguro, não, eu acho que é porque eu não sou... Ou ele estava falando assim, não, eu sou um galo majestoso, tá? Mas estava assim, chateado, estava indignado, mas estava falando com firmeza, tá? Ou ele estava inseguro, eu não sou um galo. Então você tem que saber ler o texto com entonação e entender o que está lendo, como eu sempre falo na escola presencial, né? No terceiro, galinha garnizé, coisíssima nenhuma, ouviram? Letra A, reescreva a frase sem o verbo ouviram, usando o ponto de exclamação. Então, você só vai reescrever
galinha garnizé, coisíssima nenhuma. E vai botar o ponto de exclamação, tá? Na letra B, você vai experimente ler, ler de várias maneiras a fala que você reescreveu conforme as sugestões a seguir. Com muita braveza. Eu quero um videozinho aí, vocês lendo isso, tá, gente? Com muita braveza, é igual a mim. Então, olha só. Galinha garnizé, coisíssima nenhuma. A gente muda até o tom de falar, até o rosto, né? Com muito sono. Ah, galinha garnizé, coisíssima nenhuma. Com muita tristeza. Galinha garnizé, coisíssima nenhuma. Com muita alegria. Galinha garnizé, com coisíssima nenhuma. Viram? Que eu mudei a entonação de cada um deles. Eu quero ver vocês. Expressão facial muda, o tom de voz muda, semblante muda, tudo muda, tá? Eu quero aí essa questão aí, ela tem que ser um videozinho, você fazendo essas 4 falas, tá? Observe a resposta que Zé e das Graças deram para o outro. Das Graças. Por um pé de alecrim já passamos, não é verdade, Zé? É verdade, das Graças. E o que mais, moço? Sabe, nós estamos muito aflitos para chegar na nossa casa de Serrinha, não é, das Graças? Das Graças é sim, Zé, mas o caminho é este mesmo, moço. Então, mediante esse texto que vocês releram de novo, que tá aqui, né? Vocês têm que reler sempre, tá, gente, para responder. Aí tem a letra A. As respostas em destaque são afirmações simples ou feitas de forma brava ou exaltada. Que sinal de pontuação foi usado nas duas respostas? Aí você vai olhar o sinal de pontuação, lê o texto, vê se ele leu com raiva, leu bravo ou não. Você já exercitou, não foi no terceiro, né? Como é que se lê cada um, a entonação de cada um. E vai explicar o porquê, gente. Não é só, eu acho que é ponto final. Foi só isso. E tem que explicar porque ele tal. Você tem que explicar. Na letra B, se a primeira fala fosse retirada do trecho, não é verdade, Zé? Poderia ser usado o ponto final. Escreva a fala usando esse sinal. Então, você vai dizer, sim, eu acho que poderia. Não, pode. Então, vai lá e responde. O quinto tem assim, leia a tirinha a seguir do Menino Maluquinho. Já assistiram o filme do Menino Maluquinho? Ele é bem antigo, mas ainda passa, certo? Do Menino Maluquinho. As falas estão sem sinais de pontuação. Olha só. Ontem eu descobri que a vida era um teatro. A gente está representando o tempo todo. Verdade. Que alívio. Então, já posso deixar de fingir que sou o Juninho. Eita, já estou botando uma pontuação aí que não existe, né? Então, eu sou o Juninho. Então, é muito ruim ler sem a pontuação, porque se ela tem uma interrogação, ele está fazendo uma pergunta. Eu já estava fazendo, né? Se ele tem uma exclamação, eu já vou ler já de uma forma mais... Então, justamente isso. Na tira que o menino maluquinho... Na tira, o que o menino maluquinho descobriu? Então, você vai ler de novo o que é que ele descobriu. Vamos ler de novo? Ontem eu descobri que a vida é um teatro. A gente está representando o tempo todo. Verdade. Que alívio. Então, já posso deixar de fingir que sou o Juninho. Juninho é o nome dele, né? Aí fala Juninho. Na tira, o que o menino maluquinho descobriu? Lê de novo e vê aí o que é que ele descobriu. Eu já sei o que é que ele descobriu, né? Ele disse que a vida é um... teatro, não foi? Então, a gente acaba fazendo isso o tempo todo. Observe o jeito e a expressão do menino maluquinho nos 2 primeiros quadrinhos. Como ele está? Olha o primeiro quadrinho e no segundo quadrinho. Se ele está animado, se ele está triste, se ele está entusiasmado. Olha aí, me responda. Que sinal de pontuação é mais adequado no primeiro e no segundo balão? O primeiro balão tem uma estrelinha no final e no segundo também. Ali era para ter a pontuação. Ela não tem, você vai me dizer agora. Na letra C, que sinal de pontuação é mais adequado no primeiro e no segundo balão? É o ponto de exclamação, tá, né? Exclamando, tá admirado. Ou é a interrogação que tá fazendo a pergunta? Aí você vai marcar um X aí. Na letra D, do quinto, na página 65, que a gente tá aqui, né, respondendo. Gente, tudo isso é uma interpretação de texto de gênero textual, tirinha, tá bom? Se nas falas dos 2 primeiros balões fosse usado o ponto final
Isso indicaria uma mudança de modo que o garoto se expressa. Explique, veja a resposta. Aí você vai... Veja aí qual é a resposta que você vai dar, né? Na letra E, aí você vai ler o último quadrinho e reescrever a fala de Juninho, de modo que ele faça 2 perguntas e uma exclamação. Essa fala é entusiasmada? Então, olha só. Você vai reescrever e vai botar verdade. Ele pede para você botar, né? Depois, que alívio, né? Ele pede para botar uma exclamação. Então, posso deixar de fingir que sou Juninho? Então, você vai explicar por que ele está entusiasmado, por que ele está... Então, você vai explicar aí. E na letra F, em sua opinião, por que o menino maluquinho fica surpreso com a fala de Juninho? Por que ele fica surpreso? O que será? Né? Ele está dizendo que a vida é um teatro, mas é uma forma poética, que a gente, às vezes, a gente está se sentindo mal, mas para as pessoas, todo mundo está vendo, pensando que a gente está bem e não está. E nesse momento, ele diz, eu posso deixar de ser eu mesmo, deixar de ser Juninho, ser outra pessoa. Ele está falando uma coisa e Juninho já está pensando que é deixar de ser a pessoa mesmo que ele é. Não. Ele está dizendo assim, na vida a gente deixa, né, um teatro, a gente está interpretando, mas sendo eu mesmo, entenderam? É uma linguagem poética, é necessário entender isso, tá bom? Isso, minha opinião, porque o menino maluquinho ficou surpreso com a fala de Juninho. Eu acho que Juninho não estava entendendo, né? Você vai colocar do seu jeito, se você acha que é isso ou não. Ele não estava entendendo o que o menino maluquinho estava falando. E ele já estava querendo deixar de ser ele. O menino maluquinho não está falando isso. A gente interpreta. Às vezes a gente finge que está bem, mas não está bem. Às vezes a gente está alegre e não está alegre. Né? Então, dependendo do local, a gente não pode gritar, não pode falar mais alto. Foi isso que ele falou, né? Então, na letra G, por que será que Juninho não queria mais ser ele? Converse sobre isso com seus colegas. Alguma coisa aconteceu, né? Resposta pessoal, não tem certo nem errado, tá, gente? Nessa letra G. Ou porque ele não estava bem, porque ele queria ser outra pessoa, porque ele era o desejo dele, tá bom? Então, vai lá e responde. Parece simples, mas tem questões bem interessantes. Tem que fazer com calma essa página 63, 64 e 65, ok? Na página 66 e 67 tem jogos e brincadeiras. Tem um jogo bem legal, o jogo O Caminho de Serrinha, de Secó. Bem legal para você fazer. Aí, olha que legal. Vamos brincar com o jogo O Caminho de Serrinha, de Secó. Forme dupla com colegas e siga a instrução. Pode fazer aí em casa, com a mamãe, com o papai, com o irmão. O número de participantes 2. Material, um dado e 2 pinos. Aí, olha só. Então, se você tiver um dado aí você faz, tá? 2 pinos, pode ser 2 feijões, tá bom? Então, vê aí, improvisa. Aí, se cair na 1, aí já tem todo o jogo mostrando aí, ó. Que sinal de pontuação falta nesta fala? Seu moço, este é o caminho de Serrinha. Aí tá faltando um sinal, você vai ter que dizer qual é. Aí caiu no 2. Aí depois caiu no 3. O verbo destacado está correto? Explique. É sim, Zé. Perguntou das graças. Aí você vai dizer se tá certo ou tá errado. Perguntou. Se essa palavra vermelha, perguntou, tá certo ou tá errado. Tá? Eu acho que tá certo. Porque não... Perdão. Perguntou. Não tá certo. Por quê? Porque ela pergunta, tem que estar no presente, certo? Já tô dando dica para quando vocês jogarem, tá? O outro pode não saber, mas vocês já sabem. Sim, Zé. Pergunta das graças, tá certo? No 4 cai na vaquinha. No 5, que sinal de pontuação completa a fala? Para chegar na Serrinha, precisa passar por uma ema. Aí tem um sinal que você vai ter que colocar. Informou o Aral. Então, não é uma pergunta. Ele não está entusiasmado, é uma exclamação. Então, ponto final. Aí vai para o 6, vai para o 7. O verbo destacado está correto? Explique. O caminho é este mesmo, moço. Das graças, respondeu. Certo? Então, ele pergunta. O caminho é este, moço. Das graças, respondeu. Então, olha, o verbo destacado está correto, então você vai explicar que não, porque a frase, ela é uma pergunta, tá certo? No 7º. No 8º, aí você passa, que sinal de pontuação completa esta fala?
A gente já passou pelo galo. Não passou? Então vai ser qual? Aí você vai responder. Se cair aqui no 9, tá faltando uma interrogação. Tudo trabalhando os sinais de pontuação. Caiu no 10, caiu no 11. Que sentimento esta fala releva? Espanto, indignação ou admiração? Eu não sou galinha garnizé, não. Então é uma indignação. Ele está indignado. Ele, galinha garnizé, ele quer ser um galo majestoso, né? Caiu no 12, caiu no 13. Encaixe os verbos perguntou e gritou no lugar certo. Moço, moço, perguntou o Zé. O que é? Perdão. Moço, moço, o que é? Gritou. Perguntou o arauto. Então aí você vai colocar no local certo o perguntou e o gritou. No 14, aí pula por 15. O que está errado na pontuação dessa fala? Falta muito para chegar na serrinha? Zé perguntou. A fala dele terminou com um ponto de quê? De interrogação. Falta muito para chegar na serrinha. Zé perguntou. Então ele estava perguntando o que está errado na pontuação. Era uma pergunta, então ele botou o quê? Um ponto de final. E era um ponto de interrogação. Aí foi para 16, veio para 17. Qual destes verbos poderia completar esta fala? Então vamos ver aí. Das graças, estamos chegando, certo? Então, qual desses verbos poderia completar? Aconselhou, exclamou ou questionou, certo? Então, ele exclamou, tá? Ela exclamou, ela não tá aconselhando, tá? Exclamou, ela falou, né? Então, ela não aconselhou. Ah, você tá chegando, olha, tenha calma, não. Não é um questionamento. Ah, será que vai chegar agora? Não. As graças da graça estamos chegando, Zé. Aí Zé exclamou. Foi a resposta. Zé exclamou, né? Parabéns, você chegou na 18. Então, pega aí o teu jogo. Faz o teu jogo aí bem legal. Já sabe as respostas que, né? Que já tem aqui as respostinhas aí. E qualquer dúvida você pergunta, tá certo? Beijinho pra vocês. Espero que tenham gostado. Vamos deixar a próxima aula para depois, porque é um texto, vai ter outra interpretação de texto bem legal. E aí a gente fica até a página 67, começando da página 63, tá bom? Quero ver as postagens das atividades. Até a próxima aula.